Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário, com o Pedro Delgado Alves e também com o Pedro Gomes Sanches. Boa noite aos dois Pedros. Pedro, começo por ti. Íamos começar pela cerimónia dos 50 anos da Constituição hoje no Parlamento e eu queria que me dissesse como é que analisaste, como é que viste aquele momento de tensão dos deputados constituintes depois ouvindo o discurso de André Ventura. Boa noite a todos. Eu acho que André Ventura trazia uma agenda para o dia de hoje, de alguma maneira queria provocar e de alguma maneira queria destacar-se pela negativa, ou seja, pela negativa face ao que era a comemoração do dia. Eu acho que as declarações que tem feito no passado, mais recentemente em relação àquilo que ele designa o regime, o sistema, muitas vezes traduz também numa animosidade em relação à Constituição, uma vontade de legitimar, e hoje no fundo usou de todos os expedientes retóricos para tentar fazer esse exercício, sendo que há um momento a partir do qual se torna deselegante perante convidados que estavam, a convite da Assembleia da República, a ser homenageados também, uma vez que são as pessoas que redigiram a Constituição, que há 50 anos nos rege, que já não é a mesma de 76, que em 76 resultou de um compromisso fundador da democracia, e apesar de outros discursos também terem tido uma linha parecida com a de André Ventura, como é o caso, por exemplo, do Paulo Núncio e do CDS, o que é certo é que o CDS, ele próprio, ao votar contra a Constituição, legitimou-a com o seu voto contra. Demonstrou que aquele processo foi um processo, apesar de todas as dificuldades, que no fim foi livre, que era um processo que previa um regime transitório até à primeira revisão constitucional de tutela, enfim, militar, chamemos de assim, mas que foi superado. Os militares voltaram todos aos quartéis em 82, 83, e depois a Constituição foi capaz de se ir reinventando, de se ir adaptando, muitas vezes até com o voto do próprio CDS, que votou favoravelmente às 6 revisões diferentes. Portanto, aliás, depois disso até vi sem o voto do Partido Comunista em 82. Exato, ou seja, em normas pontuais, mas não estruturalmente. Aliás, e até é curioso que alguém partilhava umas declarações do próprio Vítor Sá Machado, que era presidente do grupo parlamentar do CDS à altura, em que ele próprio até dizia que pessoas com má fé atacam o CDS por ter votado contra a Constituição, como se isso representasse falta de adesão ao regime. E ele explicava, não, o CDS empenhou-se na construção da Constituição, participou ativamente, introduziu elementos da democracia cristã, elementos humanistas no texto constitucional. O facto de ter votado contra no fim era porque aquele equilíbrio não era aquilo no qual se revia. Mas nunca pondo em causa, como eu acho que infelizmente Paulo Núncio hoje fez, foi a voz de um partido representante, ou melhor, a voz de um representante de um partido fundador da democracia, hoje se calhar era outra coisa. Eu já tive a grande honra e felicidade, uma vez fiz o discurso do 25 de Abril. E dei nota disso, ou seja, com o seu voto contra, o CDS ajudou também a legitimar a Constituição. O que os constituintes fizeram, aqueles que se levantaram, foi, no fundo, eu acho que estão todos numa idade e têm uma autoridade que vem dessa idade, daquilo que deram ao país. Já não têm paciência para ver algumas coisas? Não ter que estar a ouvir todas as coisas, e fizeram da forma mais, de certa maneira até elegante, que é, se o senhor quer continuar a fazer esse discurso, que desprestigia a instituição, que tenta desprestigiar a instituição, mas no fundo só desprestigia quem o profere, nós aguardamos lá fora até que termine. Pedro, mereciam mais consideração de André Ventura, estes deputados constituintes? Não acho. Lamento. Vou discordar. Vou começar então por concordar naquilo que me parece essencial, para depois discordar naquilo que me parece acessório e que de resto acabou por tomar conta do debate sobre as cerimónias no dia de hoje. O que é que eu considero essencial? Até recuperando as palavras do Presidente da República. A Constituição é funcional. A Constituição permitiu que nós tivéssemos feito este caminho, que eu acho que é virtuoso, cheio de defeitos, seguramente com imensas insuficiências, com imensos desafios por vencer, mas, enfim, funcional. E eu não gosto especialmente de abrir brechas na coesão nacional a partir de episódios do passado. E acho que estamos num tempo bom para discutir o futuro, designadamente uma nova revisão constitucional que eu defendo, sem que isto seja sempre um debate tremendista. Queria dizer também, indo um bocadinho à boleia daquilo que o Pedro acabou de dizer sobre o voto contra a do CDS em 76, que há um mito de que, enfim, quem está contra a Constituição está contra a democracia. Ora, isso não é verdade. E os deputados do CDS mostraram-no, e ainda bem que o Pedro citou o Sá Machado. Freitas do Amaral, naquela altura, também teve um belíssimo discurso sobre isso. A dissensão, discordar daquela Constituição. Eu devo recordar que aquela Constituição é a lei fundamental, enquadra, regula, limita tudo aquilo que é a vida no país,
mas é também um elemento simbólico. Um elemento simbólico que conserva, eu tenho visto muita gente desmerecer isso, que conserva no seu preâmbulo um caminho para o socialismo. Ora, eu não me revejo nisso. Nunca me revi. Se tivesse tido idade e se tivesse estado lá, também teria votado contra a Constituição. E isso não faz de mim menos democrata. Uma particularidade, portanto, o CDS na altura propôs uma emenda em que, em vez de se dizer transição para o socialismo, dissesse transição para uma sociedade sem classes. Sim, nós sabemos que era, bem. mas que era a opção, que era uma opção não tão ideológica. Esta é uma proposta de alteração do CDS. Mas já vamos à questão da revisão constitucional. Eu queria saber este incidente em particular. Este incidente não em foi uma particular, falta de respeito aos deputados constituintes? Respeito é na casa da democracia as pessoas poderem dizer livremente aquilo que pensam sobre aquilo que está em debate. O que aconteceu, deselegante acho eu, foi a saída de Jerónimo de Sousa. Eu devo recordar que Jerónimo de Sousa, em 2019, não foi em 74, nem em 75, nem em 76, quando Álvaro Cunhal dizia que Portugal não teria uma democracia liberal de tipo europeu. Foi em 2019, em entrevista à Oriana Falacci, em plena, não me vais dizer mal da Oriana Falacci. Não, mas a transcrição daquela entrevista não é em coisa plena, mais... Vou citar o público de 2019. Mas não exonera o Álvaro Cunhal das outras coisas que disse, estou só a dar nota de que essa transcrição não é totalmente... Em plena geringonça, Jerónimo de Sousa hesitou em classificar a Coreia do Norte como uma ditadura em 2019, em plena geringonça, portanto, estando a apoiar, a suportar parlamentarmente o Partido Socialista no governo. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a democracia vive de facto de dissensão e da capacidade de nós ouvirmos coisas diferentes com as quais não concordamos. Aquela saída eu acho que é infeliz e de alguma maneira eu acho que o país está um bocadinho cansado deste conselho, uma espécie de clérigos, sabes? Uma espécie de conselho de guardiões do espírito de Abril. E eu acho que já chega disto e acho que vale muito mais a pena discutirmos o futuro sem tabus, sem estarmos sempre a dizer que quem quer rever a Constituição quer rever a Constituição numa direção que seja menos democrática. Isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Devo lembrar que para que isso aconteça é preciso que haja 2/3 de votos no Parlamento e 2/3, Pedro, 2/3 do Parlamento não é antidemocrático. E a capacidade de nós sermos capazes de olhar para uma Constituição, estou se calhar já a sabotar-te o alinhamento, mas haver gente que no Parlamento quer olhar para esta Constituição e dizer que, por exemplo, na parte económica, os artigos entre o 80 e o 86 precisam de ser desestatizados ainda mais do que foram em 82. Dizer que a partir dos 70, 80 e qualquer coisa, nos direitos sociais, que é preciso introduzir uma dimensão de sustentabilidade, que é preciso retirar a primazia do Estado na prestação de um conjunto de serviços. Isto não é ser antidemocrático, é ser capaz de olhar para o momento atual, ver em que mundo é que vivemos e adaptar a Constituição a essas circunstâncias. Pedro, vamos então a esta questão da revisão constitucional. No discurso do Presidente da República ficou claro que para ele esta Constituição está bem assim e que até, enfim, não é por ela que não se resolvem os problemas das pessoas, pelo contrário, é porque não estão ainda consolidados alguns direitos que estão na Constituição. Ora bem, eu acho que o tema da revisão acabou por, de alguma maneira, por antecipação em alguns casos, caindo na armadilha do que o Ventura anunciou nas semanas antes, muitas pessoas que usaram da palavra se sentiram tentadas a opinar num sentido ou noutro. Eu acho que António José Seguro faz isso, a Gerben faz isso em sentido contrário, desdramatizando uma revisão constitucional. Muito bem. Há sempre os dois certos. O que é que eu acho sobre a revisão constitucional? Em primeiro lugar, eu acho que é possível perfeitamente olhar para o texto da Constituição e fazer fatiar o elefante para o comer às postas. E dizer, em primeiro lugar, revisões revanchistas da Constituição, como o Chega se propõe, estas sim, que trazem um cardápio antidemocrático naquilo que propõe, na diminuição da componente parlamentar, redução do número de deputados, uma visão diferente, mais autoritária, presidencialista, aí há um problema e isso é de rejeitar. Pelo menos da perspectiva de onde nós observamos... Pedro, estou de acordo contigo, eu sou parlamentarista, mas um regime mais presidencial não é necessariamente um regime mais democrático. Mas o que o Chega traz não é só isso. Portanto, vamos separar as águas e não misturemos os intervenientes. Uma revisão revanchista à Chega, que estava subjacente à intervenção de hoje, que é revanchista em relação a Abril, o que representou os últimos 50 anos, que é o discurso do Chega sistematicamente, é uma matéria de pôr de lado. Alterar estruturalmente a Constituição sem um mandato eleitoral claro também não é a coisa mais legítima do mundo. Ou seja, uma revisão que fosse transformadora... Tem que ser.
enfim, isso não foi tema da campanha eleitoral, ou seja, nenhum partido assumia, e vários tinham revisão constitucional, mas nenhum dizia uma transformação estrutural da Constituição, como em mandatos e em eleições anteriores o tinham dito com toda a clareza, antes de 89, antes de 82 e em vários outros momentos. Ninguém está mandatado, diria, para uma revisão estrutural desse tipo. Portanto, isso também não. Depois, como disse o Presidente da República, e bem, é necessário rever a Constituição para resolver algum problema estrutural. Ela é uma necessidade absoluta. Eu tenderia a dizer que não. Significa isto que não se deve rever a Constituição, é que ela não pode ser útil para fazê-lo quando estamos ao fim de 20 anos, já passaram mais de 20 anos desde a última revisão, que nem foi uma revisão ordinária, foi uma extraordinária, a última revisão ordinária foi há 22 anos, aliás, agora se me permite o meu momento de nerd, este é o período de estabilidade constitucional maior, desde que temos Constituições, desde 1822, nunca houve um período de tempo tão longo, este é o segundo, em que não se mexia ou na Constituição ou não se revia a Constituição. Só há um período mais longo, que é entre 1852 e 1885, que é entre o primeiro ato adicional à Carta e o segundo, e logo a seguir vem este período de 22 anos, contando só com a extraordinária, de 21 anos em que não se mexe na Constituição. Ou seja, havia um processo de revisão constitucional. Houve um processo de revisão constitucional aberto na legislatura, não na última, na penúltima, são tão rápidas, na da maioria absoluta. Foi aberto um processo de revisão constitucional. E o PS, por exemplo, retomou vários dos seus temas. Há 3 que reuniam um consenso muito alargado de necessidade de rever. O tema dos metadados, o tema do bem-estar animal, o tema também de como é que se gera uma pandemia em estado de emergência, que vimos que a Constituição nem sempre era o mais adequado. Há propostas das regiões autónomas para revisão e aprofundamento das autonomias regionais. Há muito no catálogo de direitos fundamentais que pode ser robustecido e atualizado. Dizia que as pessoas queriam mudar. Eu já diria. E há coisas novas. Ou seja, em 2026, os nossos constituintes em 76 não tinham que imaginar como é que iria a Constituição de lidar com a inteligência artificial, com os desafios da bioética e uma série de coisas que a Constituição tem vindo a fazer. Agora uso uma expressão da mecânica, no sentido de revisão do carro. Ou seja, o texto constitucional tem que ser capaz de respirar e de ser capaz de se revisitar, e nisso não há mal, e a Constituição tem mecanismos para isso. Portanto, uma revisão constitucional nestes termos é uma coisa que tem espaço na democracia. E depois, o que é que era importante que este debate tivesse? Era que não tivesse os elementos de ligação da tensão e do choque e do dissenso, e ainda coisas como aquela que o Pedro dizia há bocadinho, mas que eu acho que é perfeitamente lateral, porque é usada como elemento de guerra cultural. É o exemplo paradigmático do preâmbulo. O preâmbulo é uma completa falsa questão. Espera, deixa-me explicar porquê. O preâmbulo vale apenas enquanto elemento histórico, porque o preâmbulo é muito claro, diz que a Assembleia Constituinte... O Miranda diz que podíamos com certeza que sim, mas tem que se alterar a estrutura do preâmbulo. O que é que o preâmbulo diz? A Assembleia Constituinte, a 2 de abril de 76, diz isto. E aquilo foi o que a Assembleia Constituinte disse naquela data. É a declaração daqueles constituintes. Mas qual é o problema tirá-lo? Não é isso nenhum. É esse o ponto. O ponto é a ideia de rever o preâmbulo, de substituirmos aquilo que os constituintes disseram em 76, é que é o erro. É a forma como isto sempre se abordou de forma errada. Que a Constituição possa não ter um preâmbulo de todo. Muitas não têm. Ou que possa ter uma versão sintética, escorreta, que em 2026 os deputados da Assembleia da República, na revisão da Constituição, afirmam os seguintes valores. É um tema perfeitamente lateral, não é central, porque aquele texto, o preâmbulo redigido, havia uma comissão de redação do preâmbulo. Não é por aí, não é? Não, era presidida pela Sofia de Melbreiner, teve os contributos de Manuel Alegre na redação. É um texto bonito, no sentido em que conta a história de como é que chegamos à Constituição. A Constituição começa por invocar o 25 de Abril. Ela começa a dizer, a 25 de Abril de 74, o movimento das Forças Armadas, interpretando o mais sentimento do povo português, derrubou o regime fascista. Portanto, começa a contar a história, como é que chegamos aqui à democracia. Certo. E, curiosamente, a Constituição acaba também com a data 25 de Abril. 76, que é a data de entrada em vigor da Constituição. Porquê que este preâmbulo incomoda tanto a direita? Incomoda imenso a direita. Porque se deixa picar. Não é porque com um documento histórico. Lamento. Não vamos rever a Magna Carta porque achamos que o Rei João fica foi lindamente, esse preâmbulo fica lindamente no arquivo da história. E nós vamos poder consultá-lo e nós vamos poder saber que naquele contexto aquilo era importante. É essa a sua função só? Fique fora, porque a lei, como eu estava a dizer, limita, regula, enquadra a atividade política no país, mas tem uma dimensão simbólica. E eu, enfim, sendo um conservador, aliás, acho engraçado que o Pedro é que está aqui a entoar luas ao período mais longo, sendo eu o conservador. Eu gosto de estabilidade. Agora, não posso... Nós, às vezes, temos aqui a tentação... É claro, substituímos... Percebo perfeitamente o ponto. Ou seja, porque é que o democrata cristão tem que ter uma... Porque é que o democrata cristão tem que ter uma Constituição? A esquerda rever-se-ia nisso. Não se reveria nisso. E, portanto, enfim, parece-me que
a Constituição ficava indubitavelmente melhor sem isso. Depois há um conjunto de outros temas, alguns que o Pedro elencou, e alguns que eu também já comecei por dizer. Há um conjunto de artigos, sobretudo aqueles entre o artigo 80 e o artigo 86, sobre a economia, onde o Estado aparece como principal prestador de serviços. Ora, não fica nada mal que o Estado apareça como prestador complementar de serviços, dando uma maior liberdade aos agentes económicos. Depois, nos direitos sociais, valia a pena incluir a ideia de sustentabilidade. Um direito social, na educação, na saúde, na habitação, são direitos ótimos, que devem ser consagrados, mas condicionados à capacidade que o Estado tem de dar resposta, sob pena de, não dando essa resposta, não tendo capacidade de dar essa resposta, aquilo que eles estão são utopias incendiárias constitucionalmente legitimadas. E, portanto, enfim, eu acho que devia haver aqui assim... Para concluir, sim, devia aqui haver a capacidade de voltarmos a discutir o que é que ali está inscrito, que país é que temos, que país é que queremos ser no futuro. Deixe-me só avançar para a lei da nacionalidade, porque já faltam poucos minutos. Pedro, o PS vai ou não pedir a fiscalização da perda da nacionalidade vamos aguardar pelo texto final e avaliá-lo. Acho que há dois decretos, um que altera a lei da nacionalidade. Em relação a essas questões de constitucionalidade, penso que ficaram resolvidas. As propostas eram 5 pontos e eu acho que eles ficaram superados. Não foi aí disponibilidade política para mudar a maioria da aprovação da lei, ou seja, o PSD e o CDS escolhem conscientemente querer aprovar a lei da nacionalidade com o Chega, fazendo mais cedências ao Chega para além das que já tinham feito. O PS fez um esforço significativo, apresentou propostas que até nem correspondem à sua matriz do que entende ser uma lei da nacionalidade se a pudesse redigir de raiz. Aproximou-se várias vezes ao longo dos vários meses da AD e acho que vou usar esta imagem. Nós fomos até a meio da ponte e ficámos lá à espera. Portanto, não houve essa disponibilidade para tentar encontrar um equilíbrio para que ela tivesse uma base de apoio mais alargada. Isto no próprio lei da nacionalidade, e uma coisa que me choca bastante é a despreocupação com as expectativas das pessoas. Não que seja inconstitucional, o Tribunal disse que não era, mas é as muitas pessoas que fizeram um percurso de aquisição e de residência no território nacional com vista à aquisição da nacionalidade e que, em alguns casos, vão ter o dobro do período de tempo à espera. Não é tido em conta as dificuldades que tiveram na relação com a administração pública, que demorou a emitir autorizações de residência para que o período desta residência legal contasse. Portanto, há aqui várias coisas em que podia ter havido mais bom senso e há muitas pessoas que contribuem para a economia nacional, contribuem para a segurança social nacional, contribuem com o seu conhecimento para o país ser um país melhor e que ficaram desprotegidas com esta solução abrupta de entrada em vigor. Na outra parte, que é a da perda da nacionalidade, é que aí, efetivamente, nos parece que ela é dificilmente corrigível, ou seja, acho que há um problema estrutural com aquele tipo de sanção, ele vai criar divergências, categorias diferentes de cidadãos nacionais, uns que podem perder a nacionalidade e outros que não, e mesmo na perspectiva de direito penal não faz muito sentido. Duas pessoas que pratiquem exatamente o mesmo crime em regime de cumplicidade, se um deles tiver dupla nacionalidade, pode perder a nacionalidade portuguesa. Se o outro não tiver, já não a perde. Portanto, mistura dois planos que deviam estar separados, direito penal para um lado, direito da nacionalidade para o outro. Pedro, o Chega tornou-se o parceiro claramente privilegiado. Eu disse aqui, na segunda-feira, neste estúdio, ainda não sabíamos da disponibilidade do Chega e do acordo, aparentemente, existente entre o Governo e o Chega, que a AD, o Governo, devia negociar com o Chega, como fez em primeira instância. Enfim, foi chumbado um conjunto de normas pelo Tribunal Constitucional e aquela base de entendimento devia voltar a ser tentada. Tive a resposta poucas horas depois, com a indicação de que sim. Eu devo dizer, e gostei de ouvir o que o Pedro acabou de dizer, até porque eu tenho aqui algumas concordâncias, curiosamente, com o que o Pedro diz, relativamente à perda da nacionalidade. A questão da nacionalidade é uma questão para mim muito, muito importante. Eu sei que tem sido desmerecida por alguns comentadores e por alguns políticos, não é um tema numericamente relevante, eu acho que é. A questão da nacionalidade é admitir no perímetro mais estrito da comunidade política quem é que entra e quem é que não entra. E eu acho que a entrada deve ser difícil. Eu não partilho nem da visão internacionalista de que quase derrogam as fronteiras e que as nações não são importantes, nem em barco... Também não está na lei da nacionalidade em vigor. Deixa-me só concluir. Sim, mas eu digo só, é bom, na verdade, o Governo diz isso muito, mas isso não é lei em vigor da lei. Nem embarco naquela tese do nacionalismo ensimismado, resingão, excludente, mas também não embarco naquela tese liberal de que olha para a pessoa só como um ativo económico. A cidadania
tem que olhar como uma pessoa humana, com várias camadas, culturais também, linguísticas também, religiosas também. Há um conjunto de fatores que constituem a pessoa e a pessoa é que é o cidadão. Portanto, esta questão deve ser importante e eu gostava muito que esta lei pudesse ser aprovada também com os votos do PS, porque seria um consenso muito, muito alargado sobre quem é que faz parte da comunidade política. E isso acho que é bom, porque deve ser qualquer coisa que nos une mais do que aquilo que nos separa. Mas não foi. Relativamente, e concluo, em que é que eu concordo muito com o Pedro? Eu discordo desde a primeira hora da perda da nacionalidade. Eu acho que as condições de acesso à nacionalidade devem ser mais difíceis, o caminho deve ser mais longo, a peneira deve ser muito mais fina, mas depois de adquirir o estatuto de nacionalidade é um cidadão como outro qualquer e, portanto, isto aqui abre aqui o espaço de cidadão de primeira, de cidadão de segunda. Eu discordo disso desde a primeira hora. Muito bem. Pedro, obrigado aos dois. Obrigado. Boa noite.